Tá legal, pessoal. Tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas e agora eu tô muito feliz que você está aqui. O programa hoje tá incrível, tem muita novidade por aí. Convidados, vocês já viram o nome aí, vocês já devem estar com a expectativa lá em cima. Tem muita coisa bacana por aqui. Mas antes de mais nada, ô Daniel, pelo amor de Deus, né? Roda essa vinheta aí, fazendo favor. E, por falar em novidades, ô Daniel, o que tá acontecendo aqui? É eu que tô no lugar errado ou não? Pelo amor de Deus. Larissa Freitas, seja bem-vinda, minha esposa. Obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Hoje, nessa missão. Que loucura, hein, vida? Junto com o Rafael Freitas, meu marido. Olha só. Peguei o lugar do Wesley Bispo, é isso mesmo? Privilegiadíssimo aqui hoje. E hoje essa mesa tá pesada, hein? Que loucura, eu tô aqui já, tô Meu preparado. Deus Eu tô do preparado, céu, eu vim gente. preparado, hein? Eu, assim, temos uma convidada muito especial, que é a pastora Suzy, que tá aqui com a gente. Pastora Suzy, obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui com a gente. Se apresente pro pessoal de casa. Oi, gente, a honra é minha estar aqui, a honra é minha poder estar comunicando com vocês e estar tendo essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando. Vamos ver o que Deus tem nessa mesa hoje pra gente. Meu Deus, Maravilha. glória a Deus. Expectativa glória a tá lá em Deus. cima. Lembrando que a expectativa tá altíssima. Muito obrigado, pastora, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Pastora Suzy veio para Portugal dessa vez, repleta das missões, né? Então acaba que a gente estava perguntando aqui antes do programa começar, nem passeou ainda direito aqui. Não, ainda não. Pois. A senhora esteve com a gente no encontro do Entre Elas, né? Do ano passado. Foi. Sim, eu lembro da senhora, estava lá, ministrou com a gente. As mulheres de casa aí que foram no Entre Elas do ano passado, né, Ravena? Vai lembrar que ela ministrou lá, teve uma ministração sobre Esther. Eu lembro, eu tava lá, foi um tempo muito precioso. Uau, faço ideia. Já agora sim, essas mulheres que tiveram lá, pastora Suzy, vão olhar o rostinho da senhora, já vai lembrar logo. Agora, e a mulher que não te conhece agora, fala um pouquinho para nós, quem é a pastora Suzy Cunha, por gentileza? Eu acho que você fez uma das perguntas que eu menos gosto Uau, de responder. meu Deus. Mas no âmbito de, não porque eu menos gosto de responder, porque eu acho tão constrangedor ficar falando de si, né? Mas eu entendo sua pergunta. Mas assim, nós estamos aqui na Europa já tem um tempo já, a gente ficou 7 anos, pastoreamos 7 anos na Holanda e fomos para a Inglaterra. Passamos um período de transição. Ok. Teve algo que foi um divisor de águas muito grande na nossa vida, que foi a nossa ida a Auschwitz. Nós estivemos em Auschwitz numa conferência 2 anos seguidos. Essa conferência foi uma conferência que demarcou algo sobre o derramamento de sangue judeu. Então, a gente tinha sido convocado para estar lá nessa estação. E foi uma conferência muito pontual para a gente, porque ela abriu um leque para nós em relação às nações, em relação a Israel. Eu não tinha um olhar específico para Israel como meu esposo tinha. Sim. Então, eu acho que já começo deixando essa dica para as esposas, né? Então, foi muito importante, porque na minha concepção, só a mulher tinha que ter um olhar sobre Israel. Só o homem tinha que ter um olhar sobre Israel. Então, sabe, se meu marido sabe, já está tudo certo, ele já sabe, então tá ótimo, né? Sim. Mas, assim, não é só meu marido que vai para o céu, não é só meu marido que vai estar em lugares estratégicos. Hoje eu tenho meu esposo, amanhã nós não sabemos o que o Senhor tem para todos nós. Não sei se amanhã o meu esposo está em vida, isso é uma realidade na vida de todo mundo. Eu não sei se amanhã o Senhor recolhe o meu esposo. Então, a responsabilidade que eu tenho de também saber o que ele sabe é importante. Sim. Porque é eu que vou estar colocando essa bagagem nos meus filhos, é eu que vou estar colocando essa bagagem na vida das pessoas que estão ao meu redor. Sim. Então, naquela estação foi muito importante, porque demarcou a importância também de eu, como mulher, ter o olhar sobre Israel. Amar Israel como ele amava, saber e conhecer mais sobre Israel e ter um olhar sobre as nações, além do gueto que eu vivia brasileiro, né, no meu contexto, que no caso era Holanda. Além do gueto que eu vivia, que era só o meu umbigo, a minha igreja, a minha estação, né? Sim, então, sim. a partir dali, eu saí com o desejo não de gerar mais para o meu ventre, mas gerar para as nações, gerar para o reino, né? Meu Deus. Então, a partir dali, teve que haver uma mudança muito grande na nossa vida. Então, dali, nós transitamos para a Inglaterra. Já vi essa palavra para o meu esposo e essa transição para a Inglaterra foi muito importante. Sim. Então, ali, a nossa família se moveu muito com a questão de levantar altar, movimento de oração em casa, a partir de casa para fora,
movimento muito forte de oração. Até hoje Sim. é real esse movimento, né? Não é só um nome, Uau. Sim, não é sim. só uma performance, Uau. né? Não é aquela fotinha do secreto com a Bíblia, tô aqui no secreto. Uhum. Não é algo mesmo real, que foi gerado mesmo com muita renúncia, com muita lágrima, com muitas escolhas decisivas, né? Então, assim, eu acho que seria um pouco disso falar o que é eu. Eu é a minha casa, a minha família. Sua família, sim. Foram nossas escolhas, o eu foi nossas escolhas, o eu foi o que o senhor fez, o antes e depois dessa conferência marcou muito a nossa vida. E é isso. Totalmente né? no plural, né, pastor? Falar da senhora é falar do plural, falar da Plural, família. da É, São da quantos minha filhos? família, da minha casa. Eu tenho 3 filhos. O Gabriel, de 19, que Sim. estava até ontem. Foi ontem, né, Érica? Estava ontem ministrando uma conferência para jovens. 19 não, perdão, 21 anos. Ele estava 21. ministrando ontem. Eu falo que ele é o teólogo da casa. Eu tenho o Arthur, de 18, que é o profeta. Meu Deus. E tenho a Júlia, de 14, que é uma tangedora. adolescente. Todos eles tocam, todos eles adoram o Senhor. Sim. Claro, cada um com a sua identidade, particularidade. Adolescente tem 14, é uma tangedora, mas é adolescente. Pois. Né? Cada um com seus desafios, mas são presente de Deus. Coisa, Sim. São muito preciosos. coisa linda. E nessa transição de Brasil, Holanda, ou seja, a saída da senhora foi do Brasil direto para Holanda, da Holanda para a Inglaterra. Isso. E isso. tratando igual a senhora disse há pouco, achei interessante, amor, porque acho que na hora de mudar de um país, pelo fato da linguagem, assim, Pois. a princípio pode ser que foi um dos maiores desafios? Não, longe disso. Foi um desafio. A princípio, na verdade, eu acredito que tinha tanta expectativa no nosso coração para o novo. Né? Hoje, trabalhando um pouco a missão transcultural, eu olho e faço uma varredura no coração de muitas pessoas. Cada pessoa veio com uma expectativa diferenciada. Muitos da questão de trabalho, muitos da questão de missão. Mas a nossa expectativa, ela foi uma expectativa que foi gerada assim. Nós estávamos indo, tínhamos deixado a igreja e a ideia era, vamos fazer a nossa documentação e voltamos. Né? Então, a expectativa era do novo. O que a gente vai conhecer naquele novo? E quando nós chegamos naquele novo, que no caso era a Holanda e era muito novo, Muito né? novo. O inglês talvez não é uma coisa tão assustadora, ainda mais hoje nas redes sociais. Pois. Né? Tá tudo certo, todo adolescente treina o inglês nas séries e tudo mais, né? E na Holanda era o Dutch, né? O holandês. Então, Sim. assim, uma cultura nova, uma língua nova. Bem mais complicado. Muito diferenciado da nossa nação, uma cultura totalmente extrema, diferente da nossa nação. E foi um desafio grande. E o novo realmente foi novo. Foi novo. Mas o novo deu a oportunidade de falar assim, eu posso começar de novo. De novo. De uma forma certa. Sim. Legal. Né? Eu posso rever a minha jornada, recalcular a rota e posso começar algo aqui muito diferenciado. Então, a Holanda, ela deu essa oportunidade de recalcular essa rota. Sim. E como foi, assim, para a senhora como mãe, no sentido de guardar o coração dos seus filhos nessa transição? Até mesmo nessa questão da linguagem, nessa questão do novo, de fazer com que eles entendessem, né, que vocês estavam entrando ali num processo novo. Como que foi essa, assim, para você como mãe guardar o coração deles nesse sentido? Então, criança é algo assim tão incrível. Eles eram bem crianças bem ainda. crianças. Sim. E crianças é assim, quando até a palavra do Senhor fala, né? Deixai a mim vir as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Eu acho muito interessante, porque a visão no geral é aquelas... É Jesus, é aquelas criancinhas vindo, e tipo assim, deixa as crianças ficar perto de Jesus, ele é tão Sim. legal, e as crianças são tão boazinhas. Mas a verdade é que esse contexto está baseado porque as crianças, elas têm uma dimensão que o adulto não tem. Elas conseguem acessar coisas com a mente criativa delas, porque o reino é criativo. Meu Deus. Então, o reino também é delas. A verdade, essa passagem é porque o reino é delas. Elas têm uma mente criativa e, às vezes, elas acessam algo no mundo espiritual que o adulto, por causa das suas limitações, o achismo, não acessa. conseguem. Meu Deus. Então, quando os nossos filhos acessaram a Holanda, eles estavam muito ok, já estava tudo ok para eles. Talvez também um ambiente, né? Sim. Mas eles já estavam ok, eles chegaram com muita expectativa e tudo novo, né, gente? Tudo novo. Uma sensação na época de Nárnia, assim, você chega tudo gelo, tudo Nossa. cheio de gelo, então tudo aquilo era incrível, né?
Eu acredito que o desafio maior em si não é para as crianças, é para os pais. Ah, ok. Porque os pais estão vendo seus filhos serem inseridos em ambientes, em sistema que eles não prepararam, Sim, que eles não conhecem. E hoje eu acredito que um desafio para os pais, porque foi o nosso maior erro, nós não fomos preparados para a missão transcultural, nós não fomos Sim. preparados para a missão. Muitos pais, muitos pastores, muitos líderes não são. Então, quando ele vai para uma língua, um país que ele não fala a língua, então ele tem que entender que o filho dele vai estar naquela escola falando a língua. pois. Mas ele não tem aquela língua Sim. para conversar como que foi a nota, como que foi. Uau, É isso. Então, Como- eu acho que a maior preparação de um pai, quando ele vem para outra nação, ele precisa preparar a língua, ele precisa estudar. Que nação é essa que você está indo? Sim, O que é essa nação? Qual é a visão dessa nação? Né? Tudo isso depois nós pegamos o que nós não tínhamos e aprendemos para ajudar outras pessoas. Olha, agora, a partir de agora, esse é o processo. sim. Mas quando a gente foi, a gente não sabia. Eu me lembro que teve uma vez que estava nevando muito, tinha muita neve. E eu tinha levado os meninos na escola. Eles talvez tinham uns 10 dias de escola ainda, sabe? E o Arthur, talvez, ele tinha, não sei, os seus 6 anos, não me lembro direito. E eles entraram na escola e eu fiquei tão insegura, porque estava nevando muito, tipo... Eu não tinha visto aquilo ainda, né? Só Sim. tinha visto gelo, mas não a neve. A neve. E não era aquela neve bonitinha, assim, sabe? Tinha ventos e tudo. E eu fiquei numa cafeteria bem na esquina da escola. Eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar esperando até o fim da aula, que era 3 horas. Sim. Porque eles falavam que as crianças saíam, né? Porque o contexto cultural também da Holanda é diferente do contexto cultural da Inglaterra, como é diferente do contexto cultural daqui. Sim. Então, as crianças ali abrem os portões, elas brincam lá de fora da escola. Meu Deus. É um parque que tem na frente. Eu falei, como é que as crianças vão brincar hoje? Eu fiquei curiosa, então eu Sim. fiquei. Então, abri os portões na hora do intervalo e o meu filho foi brincar. E ele é asmático, ele era asmático desde criança, né? Meu Deus. E aí eu fiquei, assim, assustadíssima, porque eles estavam na neve, eles abriam a boca, as crianças, e ficavam recebendo aquela neve. E ficava mexendo na neve, brincando. E meu coração ficava acelerado, e eu chorava, eu falava assim, meu Deus, mas ele é asmático, e ele vai acontecer, ele vai ficar doente. E eu ficava, assim, apavorada, eu olhava e eu chorava. Então, essa cena me marcou muito, porque, assim, eu não podia fazer nada. Eu não conseguia ir lá na escola falar, olha, ele é asmático, ele não pode pegar essa friagem, porque eu não tinha língua para comunicar. Nossa, Meu que Deus. situação. E eu não tinha ninguém para... Isso é muito tenso. eu não tinha tenso ninguém essa para ir cena. lá. E eu me lembro uma outra situação que foi quando eu fui deixar eles a primeira vez. Sim. E eu me lembro que o Gabriel entrou, o Arthur entrou, todos eles entraram. E quando o Gabriel entrou na sala de aula, eu fui acompanhar ele, porque eu fui conhecer a sala de cada um. E aí a professora já chegou perto deles e começou a falar em Dutch, claro, né? Sim, sim. Começou a falar em holandês com ele e tal, e senta e mostrou a cadeira e tal. E eu ficava assim, meu Deus, o que ela tá falando? falando? Então eu penso, imagina a cabecinha dele. E aí ele olhava assim para mim, assim, olhou para mim assim, assustado, tipo assim, mãe, porque brincar é uma coisa, né? Agora você... Sim. E ele começou a ouvir aquilo, e a professora falou assim, senta, e falou para ele sentar, ele sentou, e os amigos começaram a falar em holandês, ele foi sentando assim na cadeira, foi fazendo assim, eu fui vendo ele de longe, assim. Se retraindo. E ela falava assim, ok, tipo, pode ir, tá tudo tudo certo, bem. vai, né? E aí eu falava assim, ai meu Deus, como é que... E eu tava com a minha prima, que me traduziu do lado, ela falou assim, agora você precisa ir. E eu falava assim, não, mas eu vou deixar ele aqui. Ela falou assim, não, você tem que ir. E ela não deixava nem a minha prima traduzir para ele, ela podia traduzir para mim, não para ele. Sim. Então ele entrou. Aí quando ele entrou, eu fiquei vendo ele de longe, ele ficava olhando assim, aquela carinha assim, mãe, mãe. Você vai me deixar aqui? Você vai me deixar eu aqui? não entendo elas. E eu me lembro dessa mesma cena quando eu fui a primeira vez fazer a Echo School na base da Inglaterra, que é uma escola de inglês. Sim. E eu me lembro quando eu sentei, tipo assim, ninguém... eu estava com muito asiático na sala de aula, tinha mais de 17 asiáticos de diferentes localidades. E eu fiquei muito constrangida porque eu não falava nada de inglês. Eu nunca tinha estudado inglês no Brasil. E na Holanda eu estava começando a estudar, era o Dutch. Então eu cheguei na Inglaterra, não sabia nada. E eu cheguei na sala de aula, essa cena me veio à cabeça. Porque eu fiquei com vontade de chorar e de sair daquele lugar. Porque as pessoas falavam, eu me sentia ridícula, eu não entendia nada. E eu quis sair daquela sala. Eu cheguei a levantar para ir no banheiro e pensei, lá do banheiro eu vou embora. Sim. Né? E é uma escola missionária também, então eu pensei assim, vai ficar chato eu ir embora, mas eu tô constrangida de ficar aqui. Não entendo nada. Quando eu levantei e estava indo até a porta, me veio a cena do meu filho. Claro. Ficando. E eu falei, meu filho não teve opção de ir embora.
Ele ficou. Ele não teve opção de Pesadíssimo pensar Meu isso. Deus. Muito sério. Ele Sim. teve que ficar. Então, na verdade, os nossos filhos passam por desafios, filhos de missionários, de pastores, crianças, né? Até que pais que não são pastores ou missionários, que vêm estar em outra cultura, Sim. eles realmente, nós não temos uma preparação para os nossos filhos. Então, eles passam desafios muito grandes. Sim. Então, eu acredito que o que mais é importante na cabeça de uma criança, quando ela está fora do contexto cultural dela, a casa dela precisa ser um lugar de De refúgio. refúgio. O tempo todo. Porque é ali que a identidade dela é formada. Sim. Porque ainda ela oscila entre duas culturas. Quem eu sou? Eu sou holandês ou eu sou brasileiro? Brasileiro. Até o adulto tem essa oscilação. Muitos Sim. adultos têm essa oscilação. O corpo está aqui, mas o coração está na nação, na pátria dele. Sim. Então, imagina uma criança. É. Então, a criança, você tem que estar o tempo todo fortalecendo quem ela é em casa, fortalecendo a identidade dela. Não só a identidade, não, mas aqui, filho, esse país funciona assim. Não, mas não, lá na nossa nação, no Brasil, funciona assim. Eu acredito que o mais importante é fortalecer, não, filho, você é isso. É isso. A Bíblia fala sobre isso. Meu Deus. Porque enquanto você fala muito sobre a nação é assim. Ele vai crescendo com instinto. Essa nação é assim. É assim, eu Ou não então, quero. não, essa cultura é Sim. assim. Ele vai criando favoritismo ou rejeição pelas nações. Sim. E falando do contexto, se a criança está inserida com toda uma família na área missionária, você não pode criar essa rejeição. Você precisa criar o contexto. Filho, olha, nós somos um agente aqui, essa sua cultura, estabelecendo a cultura bíblica dele, para ele entender a cultura dele é do reino. Sim. Né? Quem ele E é. ele vai aprender a amar aquela nação, ele vai aprender a amar o Brasil, amar a Inglaterra, A se amar a adaptar Holanda. onde estiver, né? Exato. Olha, isso aqui é absurdo. Meu Deus, Gente, eu tô vocês aqui. estão preparados? Vocês vieram preparados para isso? Eu já Meu tomei Deus, aqui. Daniel, o que está acontecendo? Foi. Gente, você falou e disse, hein, Eu Larissa? já tomei aqui, foi uma lapada, né? Meu Deus, Porque pastora. a gente uma vez recebeu uma palavra pra França, né? E a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos. E o Rafael falou, vida, a gente recebeu uma palavra pra França. E eu chorei porque eu pensei assim, como assim? Não, eu quero ficar aqui. Nunca pensei nisso, porque pelo fato de, tipo, se sentir até incapaz, né? De aprender outra língua e de inserir os nossos filhos nisso, né? Então, a primeira coisa que vem, eu acredito que quando alguém recebe uma palavra para outra nação, é exatamente isso, do tipo Exato. assim, mas como vai ser, como a gente vai se comunicar? Mas, na verdade, é igual você falou, o problema é os pais, né? Que loucura, Exato. Não pastora. tá nem Meu Deus do nas céu. crianças, assim, Exato. meu Gente, Deus. E algo também que sobressaiu muito aí na fala da senhora é que é uma pessoa que vive isso, né? E viveu 2 vezes a experiência, porque saindo também do holandês Pra para poder Inglaterra. pro inglês também, eu 2 penso vezes. que É uma diferença... 2 vezes. Eu não me preparei para a troca de cultura da Holanda para a Inglaterra. Pela ignorância. Eu achei assim, tá tudo certo, é tudo É Europa. tudo igual. Ainda mais que não tinha havido o Brexit ainda, é tudo igual, tá tudo certo. Totalmente diferente. Meu Deus. A cultura holandesa da cultura da Inglaterra é totalmente diferente. Tem muitas coisas que vem formação da nossa cultura ocidental, igreja ocidental, que nós não nos preparamos. Sim. Então, por exemplo, quando eu estava na Holanda, eu olhava para a Holanda, quando nós íamos, todo mundo falava, vocês estão indo para Sodoma e Gomorra, né? Porque a Holanda é liberado, a maconha, a Holanda acontece isso, a Holanda tem red light. Então, assim, Sim. a gente fala assim, meu Deus, para onde a gente está indo? A gente está indo para o Que matadouro, estou levando meus filhos para o matadouro, né? Sim. E a verdade é que aquilo, na verdade, é um marketing. Para turistas é algo real, mas é algo que eles foram acostumados com o país nasceu com uma liberdade. Sim. Então, o país ele sabe lidar com a liberdade. A nossa nação não sabe lidar com a liberdade, e por isso que ela age com libertinagem. E aquela nação sabe lidar com liberdade. Então, eles sabem lidar com regras e limites. Sim. Então, assim, tudo isso foi um aprendizado para a gente. Sim. Né? A cultura nativa holandesa, ela tem toda uma história. Né? Desde o irmão Adrian, que é o fundador do Open Doors, que trabalhava, né, como contrabandista de Bíblia. A verdade é que a Holanda inteira tem muitas histórias de remanescentes, de homens bíblicos. Uau. A Holanda iniciou com um vilarejo cristão. Né? Então, esse vilarejo cristão, toda essa formação, ela tem toda uma história. Sim. Então, na verdade, essas mudanças de cultura, quando eu comecei a ter esses choques, eu comecei a despertar para estudar. Eu falei, Sim. poxa, além da oportunidade que eu falei, não é só uma oportunidade de eu viver bem, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que se move de nação tem que entender. Você não está tendo a oportunidade de você mudar de país para você viver bem. Não, não é sobre isso. Você está tendo a oportunidade de você mudar por um propósito. Um propósito. Você pode ser pastor, você pode... O seu título tanto faz. Sim.
você é um filho de Deus, a terra está gemendo pela manifestação dos filhos, não é por causa dos títulos. Então, se você é um filho, você está indo para a nação para manifestar o que você é. Meu Deus. E se você vai manifestar o que você é, você tem que abraçar essa responsabilidade de cristão e falar assim, poxa, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Então, você precisa abraçar essa responsabilidade. Primeira coisa, olha a cultura. Toda história remanescente da Europa tem um contexto de avivamento, ou de mártire, ou de algo do evangelho. Porque essa foi o berço europeu, não é só do berço da Inglaterra, é o berço europeu. E aí você vai ver em histórias diferentes. Então, o que eu não via em cursos de teologia que eu fiz a vida toda, o que eu não via em escola, eu vi morando. Então, tem os desafios que é árduo, mas tem as coisas que eu falo, não tem preço. Não tem preço. Sabe, quando você vai num lugar, assim, fui para a Inglaterra, conhecer a história da Inglaterra, você vai na Irlanda do Norte, você vê a história sangrenta. Por que a Irlanda dividiu a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul? Ela dividiu por causa de uma história de cristianismo. Crente matando católico. Né? Sim. By the way, a gente está falando disso recente. Mas, assim, é isso. Houve uma história sangrenta. Não é só sobre que isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Não mistura, não mistura. Não. No passado eu já vi essa história. Sim. E houve uma guerra, assim, que degolavam a cabeça do cristão, olha, e pegava a cabeça do cristão e colocava lá e acendia como tocha. Olha, a gente matou mais um. E era algo, assim, muito forte. Aí você chega no País de Gales, também tem as histórias de avivamento, mas também tem histórias de cristianismo, que não só Evan Roberts, tem outras histórias. Sim. Então, assim, a Inglaterra é cheia de história cristã, preciosa, de remanescente. Portugal é cheio de história de remanescentes, sabe? A Holanda é cheio de história de remanescente, a Alemanha é cheia de história de remanescente. Então, quando o seu filho é inserido, na verdade, numa escola... Sim. Te respondendo para o seu futuro, na verdade, eu lembro quando nós entramos na Inglaterra, o Senhor falou conosco claramente assim, pega teus títulos, coloca na gaveta. Meu Deus. Porque aqui não é sobre vocês, é sobre seus filhos. E nós éramos muito ativistas. Eu nunca soube não fazer nada. Então, nós tivemos que não fazer nada e eu tive que ir para casa. Eu não tive, tipo assim, vou escrever um livro porque eu fiquei 9 meses sem mídia social, né? Tu falei isso porque tem uma jornalista que fez isso. Sem mídia social. Eu fiquei 9 anos sem rede social nenhuma. Meu Deus. O senhor falou, vai para casa. Desde a Holanda, o senhor falou assim, sai de redes sociais. Foi um tempo que Deus te chamou. Foi. E não foi sobre essa questão assim, você se escondeu e agora o Senhor vai te pôr a luz de novo. Não é sobre isso, porque quando você conhece Ele como Ele é, tanto faz onde você está, entendeu? Deus. É sobre Ele. Então, assim... O meu esposo, até hoje, ele não está nas redes sociais, embora ele ache que isso é importante, mas eu acho que cada um tem o seu chamado. Sim. Então, assim, naquele contexto, nós não gastávamos tempo vendo o que estava acontecendo nas redes sociais. Nós não gastávamos tempo vendo o que os outros estavam fazendo. Que saudosismo da minha nação. O que está acontecendo na igreja do meu país. Não, nós gastávamos tempo aprendendo o que está acontecendo com essa cultura. Meu Deus. O que Deus fez aqui. O que os livros não me contaram. O que as escolas missionárias não me contaram. Então, nós fomos aprender. Sabe, a gente foi aprender sobre isso. Isso foi incrível. E foi nesse tempo que foi gerado o altar no lar? Nesse tempo. Foi nesse tempo nós já tínhamos esse movimento de altar para preparar nossos filhos, e sobre preparar nossos filhos foi que nós fomos assim na escola, por exemplo, preparar os nossos filhos em casa para ele estar na escola. Você vai para a França. Eu não falo essa língua. Sim. Mas o seu filho vai falar? Vai falar. Porque ele está na escola. E, na verdade, o seu primeiro desafio missionário, quando você entra numa nação, não é a igreja que você está gerando para nascer. O primeiro desafio é os seus filhos. Porque você está discipulando eles e eles já estão sendo treinados lá fora. Sim. Eles já estão aprendendo a língua. Eles já estão aprendendo a cultura. Então, hoje eu olho pelos meus filhos. O maior investimento que nós fizemos foi colocarmos nossos filhos na igreja nativa, porque nós não chegamos abrindo logo a nossa igreja, não. Nós colocamos nosso filho na igreja nativa e os nossos filhos, a partir da igreja nativa, hoje a gente vê, eles são uma resposta. Sim. Nós podemos nos movimentar com a igreja brasileira de outra forma, mas era sobre eles. E a gente vê, está sendo sobre eles ainda. A gente está sendo, foi só um tapete preparando o caminho para eles. Então, a França, na verdade, é só uma plataforma para os seus filhos. Né? Vocês vão ser só o tapete para eles andarem. Porque se é sobre essa geração... que muitos pais venham para as nações, mas a fim de preparar sua casa e seus filhos.
Que absurdo isso. Eu tô em choque. Ô, pastora Suzy, e é incrível que essa é o pastor, é o marido da senhora, o pastor Flávio. É isso mesmo, já sei o nome dele, porque a gente vai convidar uma pessoa, né, pastora Ravena? A gente tá ali, mas é incrível isso. Vários tópicos que a senhora citou aqui, a gente poderia ficar falando horas de qualquer um, porque todos foram extremamente relevantes. Mas 9 anos longe de uma rede social. Eu acredito que esse tempo investido nos filhos, eu vejo, eu acompanho no Instagram da senhora, eu vendo o mais velho, né, que teve na igreja dando uma conferência. Gente, isso é absurdo, né? Com 21 anos. E tudo. Agora, mas como assim, fala um pouco da maternidade para nós, porque hoje nós vemos uma era do empoderamento. Hoje uma mulher, ou um homem, uma pessoa ficar 9 anos longe de uma rede social, acho que é a pior coisa que você vai pedir para uma pessoa hoje em dia, né? E acaba que o mundo, a tecnologia, podemos citar N fatores, meio que tem ensinado ou deformado um pouco acerca da maternidade. Como foi isso que a senhora citou alguns minutos atrás? O seguinte, fala, cara, eu era muito ativista e chegou um tempo da minha vida que eu fui para dentro de casa. Como é que foi sair desse local de ativismo? Não era que talvez era um lugar ruim, mas para o momento pedia para a pastora Suzy ser só a esposa do pastor Flávio, ser só a mãe das crianças. Como é que foi isso? Fala um pouquinho para nós. Então, eu acho esse assunto assim incrível e tão extenso, porque eu acredito que eu não vou falar nem o mundo, porque assim, a nossa linguagem é muito para a igreja, né? Sejamos claros sobre isso. É como o Senhor, quando traz a palavra dele, a correção era para a casa de Israel, a mensagem era para a casa de Israel. Então, assim, eu acho isso tão ainda tenso na igreja, um lado assim, fica em casa, e o outro lado empoderamento, assim. É tão loucura se lutar por empoderamento quando você olha toda a história do feminismo desde 60, década de 60, 50, a loucura de todas essas mulheres que vieram desse lugar e não conhecem o contexto histórico. Assim, como se fosse um peso assim, sabe, o tempo que você teve assim que parar e ser assim, só a esposa do pastor. Gente, isso não é só você porque não é sobre fazer papéis individuais, vocês são um. É sobre reconhecer a estação. Essa estação, ela me demanda eu estar focada na minha casa. Essa estação me demanda eu estar do lado do meu esposo. Essa estação me demanda eu dar qualidade de tempo para o meu filho. Sim. Então, cada estação, a nossa vida é de ciclo. Quando você olha Salmos 23, até no contexto hebraico, fala, o Senhor me leva a ciclos e ciclos de justiça. Quando fala em pastos verdejantes, né? A nossa vida é feita de ciclos. E cada ciclo, você vai estar inserido num lugar. A maternidade é algo mais divino que possa existir. Sim. A maioria dos lugares que eu chego, eu tive problema para gerar, eu tive 4 gestação, uma delas foi ectópica, foi gerada nas trompas, e houve um aborto espontâneo e o feto já estava morto dentro da trompa. Sim. Então, eu tirei. Então, assim, a palavra dos médicos é que eu ia ter que ter uma gestação, uma inseminação artificial. E o senhor falou assim, não, eu vou te dar filhos. E eu tive 3 filhos, aí viu o Gabriel anunciar que vinha outros, né? Uau. Então, assim, há tantas mulheres que falam assim, olha para mim, eu quero ficar grávida. A Érica até acompanhou essa semana, eu estava orando para a mulher. A primeira oração minha não é sobre o Senhor, sabe, colocar as mãos para que o ventre dela seja fértil. A minha primeira oração, o Senhor traz uma mentalidade, uma mudança, uma metanoia de mente. Porque não é sobre só você gerar, é sobre você ser mãe, ainda que você não tenha filho. Meu Deus. Porque você vai ser mãe de filhos que são seus e filhos de filhos que não são seus. Então, você tem que reconhecer os ciclos e tem que entender a maternidade, porque não é só... As pessoas olham para isso assim, eu tenho que ficar em casa, as coisas estão acontecendo. Gente, isso é maravilhoso. Tem mulheres que choram para ser mãe. Pra ser mãe. Um dia, muitas dessas mulheres que reclamam de estar em casa já choraram para ser mãe. Ok, hoje você é mãe. Reconheça esse tempo. Isso é grandioso. É uma riqueza. As pessoas estudam tanto sobre Spurgeon. Quem foi a mãe de Charles Spurgeon? Susan Spurgeon. Essa mulher orava intencionalmente.
sabe, o seu avental, sabe, a história de Susan Spurgeon fala que o avental dela era tecido e molhado em lágrimas o tempo todo pelas suas orações. Meu Deus. Então, para mim, por isso que eu não olho isso assim, isso para mim não é, sabe, eu não consigo olhar isso nada como um peso, olha, esse tempo é o tempo de casa. Não, gente, é sobre o que você está gerando. Eu não tô dando tempo. Não, eu tô investindo qualidade, porque, gente, eu quero que o Gabriel seja, assim, uma resposta para a Inglaterra. Sim. Eu quero que o Arthur seja uma resposta para a Inglaterra. Eu quero que a Júlia seja uma resposta para a Europa. Então, assim, eu preciso investir tempo nela. Eu preciso dar tudo, o meu melhor para ela. Sim. Eu quero que o meu esposo seja um exemplo sacerdotal. Então, assim, estar ali do lado dele, não, agora você está do lado do seu esposo, é um tempo dele estar visível, você não está visível. Não, a minha casa toda é uma. Igual você falou, Sus, fala de você assim, fala de mim. Assim, a minha casa. Você vai olhar para mim, você vai ver minha casa. Sim. Você vai olhar para o meu esposo, você vai ver minha casa. Quem olha para o Gabriel vai lembrar dos pais dele. Sim. Não tem quando você olha uma criança e você fala assim, nossa, aquele menino é filho do fulano. Não tem? É Sim. filho do fulano. Se aquela criança faz bagunça, nossa, é filho do fulano. Sim. Não é isso? Os pais, a referência. A referência é os pais, entende? E se aquela criança também faz algo incrível, grandioso, é filho de ciclano. Sim. Então, assim, sabe, é igual quando olhavam Jesus, olha lá, viu, é o filho do Zé. Não acredito que é o filho do carpinteiro que Yeshua. Sabe, então, assim, é sobre nós como filhos de Deus, e é sobre nossos filhos as pessoas olharem, elas sempre vão olhar e falar assim, uau, é filho do Flávio e da Suzy. Sim. Então, assim, aonde eles forem, eles vão levar a nossa identidade. Isso. Então, eu estou investindo tempo não só na maternidade, eu estou investindo tempo na minha identidade, no meu legado. O que está ali não é, assim, só a maternidade. É todo um legado. Quando Susan Spurgeon investia tempo em Charles Spurgeon, ou não só nele, porque ela foi mãe de filhos que não eram dela, ela investiu oração e investiu lágrimas. O legado dela ecoou para Charles Spurgeon. E do Charles Spurgeon ecoou para outras pessoas. Então, assim, é o seu legado que ecoa. Quando Ana estava chorando por causa de um filho diante do templo, a oração dela deixou de ser egoísta. Dai-me filho, eu quero um filho, porque Eucana está esfregando um filho na minha cara, eu quero um filho. Ela mudou ali algo no mundo espiritual e falou assim, Senhor, me dá um filho que eu dou ele para o Senhor. Meu Deus. Ela deixou de gerar para o ventre e falou assim, eu vou gerar para o reino. Ela entregou para o reino. A grande questão é, uma vez por ano, a Bíblia fala que Ana tecia a estola sacerdotal de Samuel. Ela precisava de tempo ou não precisava? Precisava. Tecer uma estola sacerdotal precisava de tempo. Ela precisava de dedicação. Todo ano ela ia lá, na mudança de círculo de Samuel, lembrar quem Samuel era. Ele estava lá dentro daquele santuário, ele estava lá sendo treinado, até por um sacerdote caído. Mas era a mãe que estava lembrando quem ele era. É a mãe que lembra os filhos quem eles são. É os pais que estão lembrando os filhos constantemente. Você precisa de tempo. Não é só a maternidade que exige tempo. Essa é a grande questão. Sim. Seu filho vai entrar na adolescência. É a parte mais desafiadora da vida de um ser humano. Quem vai determinar o grande homem e a grande mulher que o seu filho é, não é só ele bebê. Porque a fase bebê está dedicando de você o tempo que você não está em casa. Sim. O tempo que você tem que deixar de estar na igreja, estar em casa, que você não está viajando e está em casa. Mas quando seu filho está adolescente, é fácil deixar ele com alguém. Já tá. É fácil você, assim, ok, meu filho fica em casa Agora sozinho. já dorme sem mim? Não, já ok, meu filho Aham. pode assistir as redes Sim. sociais. Não. Essa fase é a maior desafiadora. Sim. Essa fase que você tem que estar presente. Essa fase que você vai levantar um altar e não levanta sozinho. Seu filho tem que estar lá do seu lado. Tá lá. Essa fase que você pega ele na mão e fala, eu vou viajar, você vai junto. Você Meu tem que Deus. discernir. Sim. Então, Meu acho Deus que é do um pouco céu. isso. Que loucura, gente. Meu Deus. Eu fiz homeschooling com a Júlia 2 anos. Sim. A Júlia tinha tudo para não fazer homeschooling. Sim. E um dia, no nosso tempo de devocional, estavam nós duas, o Senhor falou comigo, a Júlia não está bem. E o Senhor me falou claramente no meu espírito que ela estava passando situações de bullying na escola. Mas eu não estou falando de qualquer bullying, eu estou falando de investidas sérias Meu Deus. sobre a questão de ideologia de gênero, tudo. E o Senhor falou assim, guarda a Júlia por um tempo, porque vocês prepararam ela muito, sabe, para o altar, mas vocês não prepararam ela para o mundo. Meu Deus. Então, eu recolhi a Júlia 2 anos, dei homeschooling para ela.
Quando eu fui dar homeschooling, eu ouvi muito isso. Poxa, mas é a fase que você mais agora que está em evidência, é uma oportunidade de você fazer as coisas, né? Estava no processo de escrever um livro. Você vai dar homeschooling para a Júlia agora? Você não dá conta, eu dou? O senhor falou que eu dou conta. E eu peguei a Júlia. E foi esse processo todo em cima da Júlia. E ela, mãe, e quando você tiver que viajar? Eu falei, você vai junto? Porque, filho, o que o senhor me falou, na verdade, é o seguinte, você é a primeira pessoa que tem que ver o que eu falo no púlpito. Porque você é a minha primeira testemunha. Se o que eu falo no púlpito, eu vivo em casa. Sim. Então, eu comecei a levar a Júlia nos lugares comigo, nas viagens, nas conferências, nos eventos. A Uérica sabe disso. Sim. Então, assim, foi tão importante aquilo que hoje eu vejo a formação da Júlia com 14 anos. Se o senhor me recolhesse hoje, eu iria muito segura com que mulher a minha filha seria. Valeu a pena. Então, eu acredito que os pais, muitas mulheres, elas estão muito preocupadas só com essa estação. Não, mas esse tempo que eu vou dar, elas não olham para a eternidade. Olha, você não está preparando só o seu filho na fase bebê. Você está preparando o teu filho para a eternidade. O Sim. amanhã você pode não estar aqui. O que você colocou no coração do teu filho para a eternidade? Então, você precisa investir o tempo na maternidade, na adolescência e na vida adulta. Na vida adulta. Que loucura isso, cara. Me lembra de quando Davi vai lá e acaba com Golias, a pergunta que fizeram é quem é o pai desse cara, né? Isso é muito louco, eu acredito que... Exatamente. Quem é o pai? Quem é o pai desse cara? Eu acredito que daqui uns anos, né, eu quero falar um pouquinho aqui também acerca da Inglaterra, mas daqui a alguns anos o nome dos meninos sendo ecoado, da Júlia, do Arthur, do Gabriel, e eles vão falar, cara, algo foi gerado, alguém gastou tempo, alguém investiu uma vida. Quem foram os pais desses quem são, né? Quem são os pais desse cara, né, pastor Ravena? Quem são os pais Então, isso é muito louco, isso é muito lindo, e é algo que a senhora fala com a naturalidade, não é verdade? Sim. A gente ouve aqui também das nossas pastoras, graças a Deus, a linguagem é a mesma, mas é algo, pastora, que chega a ser difícil a pessoa que talvez não está nesse contexto de ouvir, né? Compreender, né? De compreender. No nosso contexto é muito simples, a gente escuta, recebe, fica feliz, mas outras pessoas, não, que eu vou ter que largar a minha carreira para meio que torna-se ali meio que um fardo, né? Você sabe que uma coisa interessante, é até uma dica, porque eu não gosto só de mostrar assim, eu sei isso. Eu gosto de falar assim, gente, vai lá e aprende também. Sim. Eu gosto muito disso. Recentemente, isso não é recente, na verdade, talvez ano passado, saiu um documentário do Brasil Paralelo sobre o feminismo. Não sei se vocês já assistiram. Fica a dica para vocês e para todo mundo assistir. Um documentário super completo sobre toda a história do feminismo. Sim. Eu acho que qualquer mulher que tem problema com essa questão, fica em casa ou não fico, tal. Eu acho que depois que ela assistir isso, olha, ok, a resposta sua está aí. Assiste o documentário, porque você ter o seu achismo, mas esse é o momento de fazer algo. Não, até Sim. porque todas as mulheres estão falando, é o seu momento que Deus está empoderando as mulheres. Gente, Deus não empodera mulher, Deus não empodera homem, Deus empodera filhos, sabe? Deus empodera o sacerdócio por completo. Sim. Então, assim, não é momento de uma coisa ou outra, é o momento de Deus. Não é momento de homens, é sempre o momento, ele, não é fêmea ou macho, não é sobre isso, é o momento dele. Então, se você for lá ouvir essa história, você falar assim, você quer correr léguas dessa questão do empoderamento, porque isso não tem nenhuma base bíblica, isso não tem nenhum contexto bíblico. Não, mas eu faço coisas e Deus me deu habilidade para isso. As suas habilidades não quer dizer que você vai liderar a tua casa. As tuas habilidades quer dizer que você vai ser ajudadora naquilo aonde o teu esposo não é, você vai ser ajudadora na igreja aonde a igreja não tem aquela habilidade. A tua habilidade é para te posicionar. A tua habilidade não é para que você lidere. Se você olha o contexto também da história da Segunda Guerra, quando acabou a guerra, todo o país foi reconstruído, diga-se de passagem, por isso que a gente vê tanto muçulmanos na Europa, porque ele foi todo reconstruído muito por árabes. Eles vieram num ponto muito estratégico, olha, deixa eu ajudar a reconstruir e a gente reconstrói, em troca vocês me dão a terra.
Os filhos das trevas são astutos. Está na hora dos filhos de Deus serem ágeis. Amém. E parar de sair desses campos, assim, dessas crises. As mulheres precisam sair dessas crises. Sim. Gente, essa é a estação da minha casa, eu vou dar o melhor para minha casa. Meu Deus. Eu vou dar o melhor para o meu filho, eu vou colocar a mesa, eu vou ganhar o coração do meu filho à mesa, eu vou resgatar o coração dele à mesa, sabe? E fazer essas coisas. Quando a guerra acabou, o que aconteceu? Não vieram homens para casa. Gente, não tinham homens. Olha o contexto, foram muitas pessoas mortas. As igrejas começaram, as creches começaram, todos esses lugares começaram por causa de senhoras de oração. Os homens não voltavam para casa. O que essas mães faziam? Elas pegaram mais de 70, 120, 280 crianças e começaram a ter focos de orfanatos. Esses orfanatos precisavam de cultos. Elas pastoreavam os cultos. Esses orfanatos precisavam de mãe. Elas cuidavam das crianças e das mães viúvas. Meu Deus. Senhoras. Você não conhece o nome dessas senhoras na história. Elas nenhuma delas pediram assim, eu quero que meu nome seja reconhecido. Não tem evidência nenhuma. Não tem evidência. Então, por que essas mulheres não eram conhecidas? Porque aquelas crianças que estavam sendo treinadas por essas mulheres, elas fizeram dessas crianças pastores. Tá louco, bicho. Meu Deus. Essas crianças foram reconhecidas. Esses homens foram reconhecidos. Elas não. Elas não. Elas não procuraram isso. Você não vê na história, a gente olha antes dessa situação de feminismo. Lá atrás, na década ainda de 20, 40, depois da guerra, 45, 50, entre 45 e 50, você não vê essas coisas. E é justamente essa década que você vai ver o crescimento de grande pastoreio, pastores, igrejas que se levantaram pós-guerra por causa dessas mulheres. Uau. Que loucura. Meu Deus. Do céu. Isso é muito sério. Pessoal, já agora eu vou pedir o Dani para deixar fixado aí, Dani, na descrição do vídeo, esse documentário. Brasil Paralelo sobre Brasil o feminismo. Para todo mundo que está assistindo o podcast acompanhar também. Vai estar aí fixado aí no título aí do podcast. Pastora Suzy, Inglaterra, a Larissa me mostrou acerca de um trabalho que a senhora tem no YouTube. Eu assisti o documentário. Eu acho a coisa mais incrível Eu comecei a do assistir mundo. o documentário do Altar no Lar. Altar no Lar. E o primeiro episódio que vocês falam sobre avivamento, o pastor Flávio, ele fala uma parte que aquilo me pegou, assim, que ele fala que a questão da ausência de Deus nos lares hoje em dia, e lares cristãos, né? Que hoje nos lares Deus não é a prioridade mais. As pessoas não têm mais essa prioridade de preparar os filhos. Então, assim, existe uma ausência de Deus dentro dos lares. E aquilo, eu até mostrei pro Rafael, eu falei, vida, olha isso daqui. E que você também fala sobre uma casa de oração que você fez em casa. Eu queria saber mais sobre isso, assim. Como que foi isso? Então, quando nós chegamos na Inglaterra, foi um desafio muito grande sair desse ativismo. Sim. E nós fomos para um lugar que eu falo que foi uma isca de Deus, né? E nós fomos para um projeto de uma casa de oração ligada a Israel. E quando nós fomos nesse contexto, nós chegamos lá assim, não tinha nada para fazer. Meu Deus. Eu não tinha trabalho. Gente, eu nasci na igreja, né? Tinha a veia bleana na época, nasci trabalhando. Então, assim, eu não tinha trabalho, eu não tinha serviço. Então, aquilo me consumiu não ter serviço. Eu me senti completamente inútil. Então, eu falava assim, ok, só meu marido vai trabalhar aqui de uma forma braçal. E não só por causa do trabalho em si. Eu não sabia o inglês, só ele. Então, sabe quando Deus falou assim, ok, você vai ficar quietinha aí agora, você não sabe a língua e não tem trabalho para você. Eu me senti completamente inútil. Deus, o que eu vou fazer? E o local que eu queria também, eu não queria estar. E eu me lembro de uma situação que eu cheguei no meu esposo chorando, né? Nada de romanceando. Eu cheguei mesmo, sacudi ele e falei assim, por favor, fala que você errou. Fala que Deus não está nesse negócio. Porque assim, eu não estou entendendo. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu sou acostumada. Fala que está errado. A gente pode voltar para trás. Meu Deus. E tinha simplesmente assim, só 4 dias que nós estávamos na Inglaterra. Nossa. Pra vocês terem um nível. Não, agora eu quero ouvir do pastor Flávio. Era para nós irmos para uma casa. Tinha todo um contexto. E chegou lá os trouxis, né? A gente foi para um contexto bem inglês. Tinha toda uma documentação, tem muita burocracia, porque não foi feita aquela burocracia que não era por nós, pelas pessoas que nos levou. Então, nós fomos parar numa cabine house. A gente saiu de uma casa, na época, 3 andares na Holanda, tudo. Estávamos na igreja, tínhamos o trabalho e tudo certinho, entregamos. Renunciamos tudo, porque o Senhor falou que a gente... Na verdade, antes disso, o Senhor já falou que a gente ia perder tudo.
Nós estávamos um dia na Holanda e estávamos já em casa, tocando, adorando meus meninos. O Gabriel tocando as latinhas dele enquanto o Flávio tocava o piano, o Arthur com a cordinha. E a gente já ficava naturalmente ali ao redor do Flávio. Acho que no documentário tem algumas cenas Tem dessa. algumas cenas, sim. E daí, eu me lembro que o Flávio parou de tocar e ele subiu, ele ia subir e falou assim, amor, eu quero te falar uma coisa. Deus me falou assim que a gente vai perder tudo. Eu falei, o quê? Eu vim de um contexto que a minha linguagem foi assim, Deus te honra quando Deus te dá. Né? Hoje, Deus me honrou hoje, olha o que eu tive, olha o carro, olha a casa. Olha a casa aqui. Eu preciso confessar, eu vim desse contexto. A gente também. E eu treinava pessoas para esse contexto. E esse contexto foi um campo tão bom para mim que eu treinava líderes para isso. É isso. Ele não era só meu conselho, eu comecei a treinar pessoas para isso. Que é essa mentalidade. Meu esposo ele nunca foi uma pessoa disso. Ele nunca coube em nenhuma caixa. E aí, o que acontece foi que naquele dia ele falou assim, o senhor falou que a gente vai perder tudo. E eu levantei e comecei a chorar. Falei assim, tá amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo essa palavra. Agora que nós estamos ganhando. Né, gente, assim, eu chegava na cozinha, nossa cozinha era toda de vidro e dava para ver o lago. Era uma coisa assim linda. Ali, aqueles canais de Amsterdã, né? Quem tá aqui que é da Holanda sabe onde a gente morava. E daí eu falava assim, tá amarrado. Por quê? Eu vim do contexto onde eu perdi meu pai com 10 anos. Sim. Ele tinha sofrido um acidente, então eu fui órfã. Eu vim do contexto onde o meu irmão foi assassinado com 9 tiros. Eu tinha 19 anos, meu irmão foi morto. Eu vim do contexto onde eu passei um acidente que eu quase fui a óbito. Então, assim, eu passei por muitas perdas na minha vida. A minha família paterna, ela se reunia mais para velório do que para Natal. Então, falar isso para mim, a perda para mim, ela tinha uma dor, ela carregava uma dor muito grande. Então, eu falei para ele assim, não, tá amarrado, isso não é de Deus. Que Deus é esse que tira? Que Deus é esse que tira, exatamente. Ele, muito sabiamente, virou para mim e falou assim, amor, faz o seguinte, você ouve Deus muito bem. Isso foi o que ele falou para mim. Eu vou subir, vou deixar ele falar com você. Questiona ele. Meu Deus. E ele subiu. E eu lancei no chão, comecei a chorar, porque eu conheço meu marido. Se ele falou Deus que falou, eu sabia que era Deus que tinha falado. E esse que foi meu grilo. Uau. Por que você falou isso para ele, Deus? E eu comecei a chorar. Eu não esqueço dessa cena. Eu comecei a chorar e eu me lembro. Foi como se, sabe quando um pai ajoelha para ficar da altura do filho? Meu Deus. A sensação que eu tive foi que o Senhor estava ajoelhando, levantou meu rosto e falou, filha, eu vou te dar uma opção. Em vez de sentir que você está perdendo, você pode escolher entregar. Isso foi muito forte, eu falo muito isso no livro. E eu entreguei. Eu falei, Deus, então eu te entrego absolutamente tudo. Tudo. Casa, amigos, igreja, qualquer coisa. Então, quando nós fomos para a Inglaterra, já não havia nada. Então, naquele momento que eu falei para ele assim, eu vou voltar para trás, fala que não foi Deus. Ele me parou, segurou no meu ombro e falou assim, Deus está nesse negócio tão certo como o ar que eu respiro. Meu Deus. E me soltou e saiu. Eu comecei a chorar. Né? Porque mulher é o que a gente faz em crise, é chorar. Chorar. Eu comecei a chorar e o Senhor falou assim, enxuga o rosto, porque eu não te dei habilidade à toa. E eu lembro que eu falei assim, olha Deus, olha aquele lugar. Que lugar é esse que o Senhor me trouxe? Né? A Cabine House. Eu tinha olhado outro lugar. Por isso que eu falo que foi uma isca de Deus. Sim. E o Senhor falou assim, enxuga o seu rosto, porque eu não te dei habilidade à toa. Você vai entrar dentro daquela Cabine House, você vai transformar aquele lugar. Você vai arrumar a mesa e vai trazer sua família para a mesa hoje à noite. Eu entrei. Olha, eu não sei te explicar. Eu transformei aquele lugar em um dia. Mesmo que eu fiquei nele poucos dias, eu transformei aquele lugar. Eu não tinha forro para pôr na mesa, porque Deus mandou a gente sair da Holanda só com mala. Nós demos absolutamente toda a casa, móvel, tudo. E eu me lembro que eu peguei um lençol e coloquei o lençol na mesa, coloquei flores. Algumas mulheres já participaram do curso que eu dou na Inglaterra, que chama Hospitalidade, sobre pôr a mesa. Uau. Quem fez esse curso sabe, ele não tem nada a ver com mesa posta. Ele tem a ver com o pão da presença. Meu Deus. Quando Deus está na mesa, você resgata o coração do marido, dos filhos. Você ganha a nação à mesa. Sim. Hoje, todo o vínculo que nós temos com a organização missionária, com amigos, com mentores nativos, todos foram ganhados à mesa. E foi a partir daquele momento, daquela situação que eu passei. Então, às vezes, nós olhamos a crise, a situação e falando assim, não, eu não quero viver isso nesse país. Olha como eu vivia no Brasil. Não, eu não quero passar por isso. Sabe, Deus está falando, olha, para de olhar situações. Olha o propósito. Né? Então, eu acredito que o nosso maior desafio como mães também é olhar o propósito. Porque às vezes a gente preocupa com o que a gente vai comer,
Sim. O que a gente vai beber? O que eu vou vestir? Né? Meus filhos vestiram muito tempo roupa, muitos e muitos anos, roupa ganhada de pessoas, sabe? E você sabe que foi o mais desafiador? Eu acho que eu nunca contei isso em muitos lugares. Sim. Na Inglaterra, nós íamos para a fila de bank food. Na Holanda, eu recebia pessoas na minha casa e dava comida para os outros, para qualquer imigrante que chegava. E muita comida. Na Inglaterra, o senhor pediu para o Flávio 1 ano. Me dá 1 ano. 1 ano eu quero você só para mim, tangendo só para mim. Ele obedeceu e deu esse 1 ano só para o Senhor. E nós passamos situações difíceis, mas ele obedeceu e isso gerou muitos frutos dessa obediência. Mas eu me lembro que teve situações que a gente teve que ir para Banco Food. E eu me lembro de uma situação que eu estava, né, esperando uma cesta básica num lugar na Inglaterra. E eu imaginava, gente, o que a liderança, meus amigos, pessoas que eu conheço, vai pensar se eles souberem, tipo assim, na Inglaterra, num banco de alimento. E eu começava a chorar e era frio. Eu me lembro que descia aquelas lágrimas, assim, as lágrimas eram quentes porque estava frio. E eu chorava, eu falava, Deus, o que o senhor está fazendo? Eu não estou entendendo. Eu não preciso disso, eu podia ligar para minha família no Brasil tem dinheiro. E eu podia voltar para Amsterdã e tanta coisa. E o senhor falou assim, você me entregou tudo, você não tem opção de volta. Meu Deus. E eu comecei a chorar, eu falei assim, Deus, mas o senhor podia fazer diferente, alguém podia entregar comida na minha casa. Sim. Sabe, bater na porta, e Deus fez isso muito. Por que eu tenho que passar essa fila? Meu Deus. E eu me lembro que o senhor falou assim, filha, olha pro chão. E eu olhei, e o senhor falou assim, nunca mais pega a sua reputação de volta. Meu Deus. E eu me lembro que o Espírito Santo de Deus falou assim, o senhor colocou sua reputação no chão, nunca mais abraça ela. E aí, naquele momento, eu falo que eu sou uma pessoa que eu entendo tudo muito rápido, eu sou uma esponja, eu sugo tudo muito rápido. Rapidinho. Quando o senhor falou aquilo, eu continuei chorando. Mas não foi um choro mais de tristeza, foi um choro assim, Deus, obrigado, eu não sei o que o senhor está fazendo. Dói, eu não sei esse processo, mas eu quero te falar muito obrigada, porque eu estou me sentindo tão amada, tão especial. O senhor está aqui. Porque o senhor está me esmiuçando e eu Deus. só tenho uma convicção. O senhor está me preparando para uma grande obra, para algo grandioso que não tem a ver comigo. Porque para ser algo tão grandioso só pode ter a ver com o Senhor. Sim. Então, é isso. Eu acredito que nós precisamos preparar. Todos os meus filhos viram esse processo. Sim. Nenhum deles foram ocultos disso, sabe? Eu acredito que algo importante na maternidade, para os pais, para as mães, é você não esconder os processos dos seus filhos. Sim. Sabe? Filho, pai hoje não tem filho? Não tem, mas o Senhor vai prover. E com certeza Deus está fazendo algo grandioso. Vamos ver o que Deus tem. Mas também eles presenciaram pessoas deixarem envelope na nossa porta com o valor do aluguel de 3 meses. Uau. Já viram pessoas que são missionários depender de mantenedores chegarem em nós e falar assim, pastor, enquanto sou, porque um dia meu esposo foi chamado para estar em Israel representando a igreja brasileira. Ele era o único brasileiro. Sem cuidar de igreja brasileira. Nesse processo escondido, ele foi levado pela igreja de Singapura para representar a igreja brasileira. E a gente estava lá sem salário, sem comida, sem nada. E chegou uma missionária que dependia de mantenedores e falou assim, olha, Suzy, eu estou vindo aqui para falar que esse mês eu vou cobrir as compras de vocês e o salário e o aluguel. Eu falei, não, como assim? Não, você, tipo, né, você é uma missionária. E, tipo, eu pensei, né, como assim? Você não tem nem como comprar um sapato novo para você? Eu, não. Ela falou assim, não, eu não estou te perguntando, eu não estou fazendo por sua bondade. Estou fazendo porque Deus mandou e eu sou obediente. Eu falei assim, tá bom. Né? Então, eles também viram esse processo. Meu filho do meio, ele testemunhou algo que fez uma pessoa amiga minha assim ficar. Eu falei assim, eu lembro um dia que eu estava com muita vontade de comer uma bolacha, muita vontade. E eu via meus pais orando por coisas, então eu subi e falei assim, Deus, eu queria uma bolacha, eu queria um biscoito hoje. Então, eu lembro que nesse mesmo dia, uma amiga nossa também, pastora, ela foi lá em casa e levou uma cesta. Eu não pedia para ninguém cesta, não pedi ninguém nada, ninguém sabia. Era assim, do nada. Ela falou assim, eu fui no supermercado comprar umas coisas, quis trazer umas coisas, mas não é compra básica. E nós tínhamos a compra básica. Compras de besteira. E tinha várias bolachas que o meu filho gostava. Sabe? Então, eles viram esses cuidados. Sim. Sabe? E o investir na maternidade também, um processo do altar no lar que foi muito importante foi... Nós nunca compramos para os meus filhos o contexto do que o mundo achava que eles precisavam.
Nós comprávamos para os meus filhos aquilo que fazia parte do que era propósito deles. O meu filho um dia estava em casa e falou assim, mãe, tem um monte de gente na escola que tem celular. Eu falei assim, ok, eles têm, mas você não tem que ter ainda. Você tem 14 anos. Eu busco você na escola, você não precisa de celular. E isso eu não estou falando de muito recente. E daí ele pegou e virou, o outro chegou em casa uma outra vez e falou assim, mãe, esse tênis aqui já está velho. Ah, ok, filho, a gente vai comprar um tênis, mas não agora. Então a gente preparava eles. Pra isso. E eu me lembro uma outra estação que o outro chegou e falou assim, mãe, eu queria tanto aquele skate. Sabe aquele skate que vai para lá e para cá, é automático, elétrico? Sim, aquele que sobe. Esqueci o nome, Esqueci gente. o nome. Se meus filhos sabiam, eu não falei esse nome. Mãe, até hoje você não sabe falar esse nome, mas enfim. A gente sabe. E os amigos tudo brincando. E eu vi que os olhos dele na base brilhavam, porque algumas pessoas tinham. E um dia minha mãe chegou em casa do Brasil e falou assim, ai, eu vou dar para o Gabriel esse dinheiro para ele comprar isso. E eu falei para ele assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Sua avó te deu esse dinheiro? Você vai comprar isso? Ou você vai comprar um instrumento? Porque você queria uma bateria elétrica. O que você vai comprar? Aí ele falou assim, ah, mãe, não sei, eu queria comprar o brinquedo. Eu falei assim, não, eu sei que ele vai ser legal para você. Mas, assim, o que realmente é o propósito? Ore sobre isso, filho. Meu Deus. E ele foi orar. E no outro dia ele falou assim, vó, obrigada, mas eu não vou comprar o skate, tá? Eu vou comprar a bateria. Eu falei para ele, filho, você está comprando para me agradar ou você está comprando porque você quer? Eu falou, nenhum nem outro. Eu estou comprando porque é o propósito. Eu falei, então tá bom. Tá bom. Depois Meu Deus. tá bom ou quer mais, Daniel? Depois dessa aí... Então, eles foram Gente. comprando. Então, a casa, o altar no lar, foi sendo gerada porque as pessoas chegavam na minha casa e viam uma casa cheia de instrumentos. Sim. E tem outra coisa, talvez é fácil as pessoas falarem assim, ah, é fácil porque o pai é levita, então o filho é levita, né? Nem vou usar essa palavra levita. O pai toca, o filho toca. Toca. Não, não é isso. Porque eu sei que tinha um dos meus filhos, gente, ele não tinha aptidão absolutamente nenhuma para tocar, para nada. Então, nesse processo, eu observei para todas as pessoas que existem coisas que nós precisamos fazer que faz parte do propósito. Você vai para um lugar, você não tem alguém, você vai ser enviado para um missionário, para os ribeirinhos, ou você vai ser enviado para o leste europeu, para a Romênia, e você não pode levar uma equipe de música, mas você está preparando para esse tempo. Você tem condição de se preparar e tocar um violão, pelo menos 3 músicas. Isso vai exigir preparação e dedicação. Então, você precisa fazer. Por quê? Porque faz parte do propósito. Sim. Uau. Então, assim, hoje todos eles tocam. E eu sei que eles influenciaram muita gente. A gente não precisou de ir em rede social para influenciar pessoas. Hoje eu sei que tem muitas pessoas que talvez têm mais relevância na rede social, muito mais do que nós. Eu tenho convicção que inspirou essas pessoas. Entende? Eu tenho convicção. E ok, tudo bem, as pessoas não têm que... Você não tem que esperar as pessoas falar, ah, foi fulano que me inspirou. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que simplesmente só inspirar. Quando nós fomos para a nossa primeira casa, nós tínhamos uma sala, quando foi a casa mesmo que nós mudamos na Inglaterra, em 6 meses, 12 vezes. Nossa, que isso? E isso porque nós deixamos uma casa na Holanda. E moramos com a família alguns meses em um quartinho. E depois para a organização missionária, e depois dentro da base da Jocum. E eu me lembro que quando nós mudamos para essa casa, e nós passamos por uma sala, o natural, vou encerrar com isso que é o foco, o natural é eu olhar e falar assim, uau, essa sala aqui vai ser a sala de TV? Porque a sala de TV é a sala mais desejada da casa, confortável. Uhum. Como nós nos transitamos e movimentamos muito, a gente não tinha tempo para TV. Então, isso ajudou muito a gente se desintoxicar muito. E eu me lembro que quando a gente passou por aquela sala, o Senhor falou assim, ó, eu quero a primícia dessa casa. Aí eu olhei para essa sala, o Senhor falou assim, essa sala vai ser a sala de oração. Meu Deus. Então, nós preparamos toda aquela sala para ser uma sala de oração. A lareira, o ambiente, os quadros proféticos, colocávamos sofá, colocávamos instrumentos. O meu filho tocava só um instrumento. O outro arranhava em outro instrumento. Mas a sala tinha mais de 7 instrumentos. Todos os instrumentos que a gente podia tocar, a gente tinha. Ah, mas se eles não tocavam? Quando pessoas diferentes vinham orar, sempre tinha alguém que tocava algum tipo de instrumento. Meu Deus. Então, a casa, ela de verdade, 7 anos, hoje nós estamos manifestando a base, hoje com o movimento de oração. Mas, assim, antes disso, ela não foi feita, ela foi gerada. De dentro para fora, 7 anos. 7 anos sendo gerada. 7 anos. Sim. Esse ambiente. Todo mundo que chegava falava assim, gente, o que tem nessa casa? Sim.
Meu Deus. Que loucura isso, né? É tão precioso isso, né, que eu estava aqui pensando, quando a senhora falou que, que os seus filhos viram esses processos, né? Eu estava pensando que, às vezes, até missionários ou até pessoas que não têm algum título assim, né? Mas que passam esse tipo de necessidade, leva isso como uma humilhação, leva isso como, tipo assim, mas o meu filho, Deus, não escolheu viver isso e eu tô colocando meu filho nisso. Mas, na verdade, é um preparo, né, para a criança ali. Claro. Igual o seu filho, ele mesmo orou e pediu a bolacha e Deus deu. Ou seja, isso é como uma experiência que ele mesmo, como adolescente, já estava ali vendo. Eu acho que hoje a mulheres ou famílias mesmo, né, tem a facilidade de olhar os processos como aceitar de uma maneira vitimista. Exatamente. Né? Se colocar num lugar de vítima, mas tipo assim, tadinho, é tão comum ter um tênis, e como é que eu vou falar que ele não pode ter? É muito comum você ouvir falar assim, essa geração é a geração do mimimi. Eu falo ao contrário. Eu não acredito, tenho convicção que não é essa geração que é mimimi. São os pais que é mimimi. Porque pais fracos, filhos fracos. É isso. Entende? Por exemplo, os meus filhos, eles foram gerados o tempo todo com o Flávio, e a base do estudo do Flávio era Apocalipse. Estudava tudo, sempre Apocalipse o principal. A base do Flávio é o seguinte, meu filho, você está com um problema que aquele menino te falou errado na escola? Filho, você tem que preparar para arrancar sua cabeça, por amor de Jesus. Entende? Meu filho bate no peito, conta até 3, engole o choro e vamos lá. Então, a gente vem de pais que assim, não pode falar para engolir o choro, vai gerar problema emocional. Eu estudei psicologia, eu amo a psicologia, mas eu tenho um problema enorme com isso, porque você vê uma geração pais dependentes de ansiolíticos, pais dependentes de remédios de depressão, pais dependentes disso, homens de Deus, cristãos, e tudo bem, a gente está numa geração de ativismo. Augusto Cury já falava isso, essa geração seria a geração da síndrome do pensamento acelerado. Aí você vê todos os pais tomando remédio, o que é natural, os filhos também vão tomar. Não, mas é normal, precisa, existe a depressão, existe isso. Gente, eu sei que existe, e eu sei que é real, e por favor, quando precisa de medicamento, usa. Mas, por favor, a sua medida é o Espírito Santo. Observa, porque existem angústia que pais vivem, não é porque você está precisando de remédio, é porque o Senhor está te chamando para viver em angústia. Meu Deus, pega essa, galera. Olhe para Davi, as angústias que Davi vivia. Existem homens de Deus que não entram numa ligação com os céus e não têm o choro que os céus têm, não têm o choro que Deus tem, porque eles estão confundindo. O Senhor colocou sobre eles peso, a pessoa fala, Senhor, deixa eu sentir o que você sente, ok? Aí você sente um pouco de peso da glória, você sente um pouco da angústia, porque as pessoas pensam que a glória é fogo. Não, glória é angústia. Olha a angústia de Jesus no Getsemane. Eram dias de glória, mas olha o que aconteceu pré. Então, todos esses prés, todos esses ensaios de dores de parto são angústias. Aí nós temos angústias, nós corremos para remédios, nós corremos para depressão. Não, mas as pessoas passaram por coisas sérias, eu sei, cada um tem uma medida. Eu passei por abuso. Sim. Eu passei por perdas, eu passei por orfandade. Em todas essas estações, o Espírito Santo foi meu conselheiro, foi meu terapeuta, foi meu amigo. E não foi por causa disso que eu não olhei para a psicologia com um olhar importante, eu olhei. Mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos o seguinte, filho, você veio para essa terra, glória a Deus, você vai governar com Cristo Filho, glória a Deus, mas a preparação para governar com Ele é o seguinte, seus primeiros passos, aprenda a lidar com a angústia. Entende? Então, não são os filhos que são mimimi. São muitos pais né? Mimimis que geram filho nisso. Qual é o problema do seu filho não ter um celular da vez? Aliás, eu nem acho que criança tem que ter celular. Qual é o problema do seu filho não ter um tênis legal que todo mundo está usando? Ele tem que não ter. Porque se ele aprender a não ter, o dia que ele não tem, ele vai ter crise. Meu filho um dia me ligou chorando da universidade. Para mim e para meu marido. Isso foi, acho que ano passado, né? E você nunca viu meu filho mais velho chorar? Absolutamente nunca. Ele tem um temperamento, como eu falei, ele é mais teólogo do meio, ele é mais profético. Então, o profético é normal, chora, grita, ri. O outro é bem centrado em tudo. E ele estava em Leeds, fazendo universidade lá. Quando ele acabou o college, ele foi fazer 1 ano, pegou o gap year dele, foi fazer 1 ano de college bíblico, Bible School, na Life Church, uma igreja nativa. E isso é uma coisa interessante também. Ele escolheu a igreja nativa. Porque, eu confesso, eu tive o desejo de mandar ele para os meus amigos, no iHope, em pessoas conhecidas. Eu falo, mãe, se vocês estão me preparando para a Inglaterra, qual é o sentido de eu estudar nos Estados Unidos?
Meu Deus. Eu preciso pesquisar e procurar uma escola na Inglaterra. Eu preciso saber o que a Inglaterra estuda, o que eles estão estudando. Então, bom, ele ficou um ano lá. E porque ele ficou lá, ele decidiu fazer também a universidade lá. E ele estava na universidade, quando acabou o Bible School, foi para a universidade. Ele nos ligou um dia chorando. Quando ele ligou chorando, né, eu vim de perdas. Então, tem coisas que ainda é... Sim. Quando ele ligou chorando, eu já levantei assim, o que foi? O que foi? Porque meu esposo já atende sempre ele no Viva Voz, todo mundo de casa se atende no Viva Voz. E ele chorando muito. Ele, pai, tá doendo, pai, tá doendo. Eu desesperei, eu pensei assim, acidente, alguém bateu, alguém pegou meu filhinho. Nessa hora você esquece que ele tem 20 anos, né? Alguém bateu no meu filho, na noite voltou. Você pensa um monte de coisa, eu comecei a chorar. Ele, pai, tá doendo muito, pai, tá doendo. E eu, pelo amor de Deus, amor. E como eu falei, o Flávio é muito centrado, ele fez assim, sai daqui. E eu saí e fui para longe. Ele falou assim, filho, tá tudo bem. Papai tá te ouvindo. O que está acontecendo? Ele falou, pai, eu não achei meu amigo, pai. Ele não estava vindo nas aulas e todo mundo sentindo falta dele, então fui procurar meu amigo, pai. Eu entrei no quarto, pedi pro cara abrir o quarto, e quando eu abri o quarto, pai, meu amigo estava enforcado. Meu Deus. Pai, eu tô aqui, eu tô vendo, meu amigo está enforcado na minha frente. Ele abriu o quarto da universidade e acabou de ver o amigo. Tinha se matado. Assim, você acha que se eu não tivesse preparado meu filho para isso lá, como estaria a cabeça do meu filho agora? Uau. Com certeza dependente de remédios, Sim. depressivo, porque isso não é uma cena que qualquer pessoa vê. Consegue Eu nunca ver. vi uma cena dessa. Meu Deus. Então, o Flávio falou assim, filho, respira, o que você vai fazer agora? Pai, a polícia está aqui, meus amigos já chamaram a polícia. Ele, respira. Papai vai orar com você, oramos com ele. Desligou o telefone, falou, vai falar com o Senhor e volta a me ligar. Respirou tudo. Eu, apavorada, não aguentei o tempo que ele falou que ia ligar. Liguei de volta, mãe. E fui ligar escondido do Flávio. Filhinho, como é que você tá, filho? Ele falou assim, mãe, eu não vou falar contigo agora. Eu, filho, mas... Mãe, eu liguei pro meu pai. Eu não vou falar contigo agora. Ele já discerniu que eu estava na emoção e o pai não. Porque essas horas também... Por isso que é importante você ter o seu lugar, porque você pode ensinar muita coisa para os seus filhos. Mas nessas horas ele tem que saber, é o pai que é o referencial dessas situações. Meu Deus. E aí ele foi e falou com o pai, quando ele ligou de volta, o pai falou assim, eu falei, amor, pergunta se ele quer vir embora, se ele quer que a gente busque ele. E há 3 horas de viagem, ele pegou e falou assim, pai, não precisa me buscar. Foi para esse tempo que vocês me criaram. Eu vou voltar, eu tenho que reportar à polícia um monte de coisa e eu preciso falar com os meus amigos. Eu preciso apoiar os meus amigos. Então, depois a gente se fala. Amanhã eu te ligo. Então, eu tive que suportar o amanhã chegar e falar com ele, que não foi fácil. E foi um desafio. Sim. E por muitos dias eu achei que meu filho iria ficar ruim com isso. E assim, claro que isso não é fácil, claro que é uma vida, é toda uma situação, mas eu sei que isso foi algo mais que o forjou. Então, assim, as lutas, as coisas que vêm para os nossos filhos e para nós, elas não são para fazer de nós pessoas, sabe, piores, menos favorecidas do que os outros. Não. Eu acredito que isso é uma forma de falar assim, uau, Deus, como que o Senhor me ama e como o Senhor confia em mim. Sim. O Senhor está confiando essa luta em mim. O Senhor está confiando que eu vi isso, porque eu vou saber suportar e dar uma resposta para isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pastora Suzy, agora, para a gente caminhar para o encerramento, eu gostava que a senhora falasse um pouquinho, eu acredito que 100% das pessoas que estão nesse exato momento que Gente, eu tô assistindo esse perplexa, programa, tá? eu tô Eu, vendo aqui, assim, você tá, as emoções. Já eu acho quase que chorei, já se sei lá. recompôs. Já me recompus. Se recompõe, meu esposo, pelo amor de Deus. Pastora, o livro, como é que é isso? O livro já existe, já está redigido, já está sendo vendido, tem a data, não tem? Pelo amor de Deus, fala isso para nós um bocadinho. Então, eu vou lançar o livro ano que vem. Esse livro o senhor me deu em Auschwitz. Eu estava em Auschwitz, isso realmente, também acho que essa palavra do livro eu nunca dei. Eu me lembro que eu estava ouvindo a Neuza Ochoa falar, era das poucas brasileiras que estava falando ali, e eu estava muito em crise com tudo que eu estava vendo. Afinal de contas, é como se um véu tivesse aberto diante de mim, eu falo assim, que mundo eu estava e que mundo eu estou vendo, né? Tinha muitas nações ali.
E eu me lembro que eu estava chorando, que eu falei assim, Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Porque eu estava com a igreja há 7 anos em Amsterdã. Eu sabia fazer absolutamente tudo. Então, acho que é natural muito líder pensar assim, eu vou chegar na Alemanha, eu vou chegar na Holanda, eu vou chegar em Portugal e eu vou fazer e acontecer, porque eu vou arrebentar a boca do balão, eu sei fazer um monte de coisa, né? Meu Deus. E isso é natural. Eu acredito que isso é humano, é a humanidade de todo mundo. Há quem nunca pensou nisso, acredito todo mundo. Sim. Porque você sabe fazer, a gente sabe fazer, gente. A gente sabe fazer igreja, a gente sabe fazer um monte de coisa. E eu me lembro que eu estava chorando e falei assim, Deus, eu não sei fazer nada. Eu não consegui fazer nada naquele lugar. Absolutamente nada relevante, porque cada um tem um chamado. E no meu coração já havia essa questão de não andar só com a igreja brasileira. Eu queria estar nas nações e ter contato com as nações. Sim. Então, eu estava assim, Deus, o que vai acontecer? E eu ouvia tanto o seguinte, que a igreja brasileira ia fazer algo tremendo, que nós éramos respostas das nações. Eu ouvi isso por muitos anos, não é só de agora. Eu ouvi isso muitos anos. Sim. Então, eu falava assim, eu não estou respondendo nada. E eu não era só sobre as obras ou sobre o trabalho, porque tinha trabalho. E eu me lembro que eu estava chorando e eu ouvi nitidamente o Senhor falando, através da Neuza, que a Europa era um continente velho, mas que a Europa para o Senhor era como Sara, então ela iria gerar novamente. Uau. Mas ela não iria gerar pelo útero velho dela, que o Senhor iria trazer homens e mulheres de diferentes nações, não só da nação brasileira, de diferentes nações, e seria um útero de aluguel para que a Europa gerasse. Mas o Senhor só ia permitir úteros de aluguel que entregaria o filho. E não gerasse para si. Para si. Meu Deus. Não gerasse para sua placa, para o seu nome. Sim. Naquele momento, assim, o Senhor me pegou de uma forma sobrenatural. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, sobre quando eu senti dor, que estremeceram as minhas entranhas. Eu vivi isso. Eu senti dor naquele lugar em Auschwitz. Foi um lugar de morte que me matou. As minhas entranhas estremeceu. Eu falei assim, Deus, se tinha algo que eu não tinha renunciado, era isso. Tipo, eu gerei, então aqui, esse é o meu fruto tem um nome, aqui. É meu. Sim. Né? E naquele momento eu renunciei a isso. Eu falei, Deus, eu gerei filhos naturais. Então agora eu estou renunciando. Eu não quero ser essa barriga minha. Eu quero fazer parte dessa barriga de aluguel. Então, o livro ele tem muito a ver com isso. Não gerar vento, mas gerar para o reino. A diferença de gerar vento e a diferença de gerar para o reino. Então, tem todo um contexto histórico, um contexto bíblico, um contexto de testemunhos, né? Quando você gera para o reino, um contexto de conexões, um contexto de quando o filho salta no ventre, um contexto no livro quando você passa por processos de aborto, porque sempre que você está gerando, você passa por processo de quase perder o que Deus te deu, porque você pode ter saído da rota, porque você pode ter recalculado a rota errada, porque você ouviu os homens e não continuou ouvindo o que Deus dá. O livro tem todo um contexto de o que você come quando você está gerando, essa direção que teve a mãe de Sansão, essa direção que teve quando você vê mulheres, né, específicas que eram estéreis e geraram filhos ilustres, direções específicas do que comia. Então, o livro tem essa clareza do que você se alimenta quando você está gerando para o reino. Você não pode sair por aí ouvindo tudo quanto é coisa que está no YouTube. Isso é legal. Não é sobre ser legal. Isso está dentro do propósito que você está gerando, porque senão você vai perder tempo. Uau. Você vai perder o foco. Então, assim, tem muita coisa legal que eu fiquei anos sem assistir. Tem muita gente boa que prega, são muito, queridíssimas, mas eu fiquei anos sem ouvir a voz delas, porque eu precisava focar do que eu estava gerando. Meu Deus. Então, assim, ele tem todo um contexto disso e tem, assim, para mim, que é o capítulo, assim, ápice, né? Que é o parto. E o parto tem muito a ver sobre a grande comissão, sobre os últimos dias, né? Então, embora tenha todo esse contexto de trabalho com mulher, porque eu falo que o trabalho com mulher do Woman of Nations é só uma isca de Deus. A minha questão não é sobre mulheres. Sim. É sobre entrar nas nações. Porque as mulheres têm essa porta. Ela abre a porta da casa. Sim, é só uma isca de Deus. O foco é a família. Né? Começou com família em Gênesis, vai terminar com família lá em Apocalipse. Então, o ápice do livro é essa questão de quando nasce. E aquilo, assim, o que nasceu. Porque o que nasceu não é seu.
Não é essa questão de, sabe, aquela alegria que a gente tem assim, ai, nasceu um projeto, ai, nasceu isso, ai, nasceu isso. Eu acredito que o grande diabo, você falar assim, ó, ai, nasceu o meu projeto. Não, não tem nada meu aqui. Entendeu? Será que toda a terra, toda a igreja, todos os filhos, do que mama ao mais velho, está todo mundo preparado para esse grande parto? Você gerou mesmo para o Senhor? Então, assim, agora é a hora, assim, ó, estão aqui, Senhor, as obras das minhas mãos. Meu Deus. Né? Que riqueza, hein? Que absurdo, eu já quero o livro. E você, Eu Larissa? também, eu já Lá em quero. casa a gente compra um só, eu leio, você lê, você me empresta e tudo mais. Não, Ô, vai, senhor demais. Daniel, mais alguma coisa? Pelo amor de Deus, que ficou, se Sim, é que existe alguma coisa, Ravena? Ravena. Alguma coisa que ficou pra Não sei trás? como é que a Ravena tá em pé ali, como é Eu que ela tá também conseguindo tô ficar em tentando pé. entender aqui, porque... Que riqueza, pastora Suzy. Meu Deus, pastora Suzy, Se a gente eu tô ficar impressionado. aqui, gente, dá horas e horas e horas de podcast, Meu porque Deus. tem muita coisa boa. E como é bom ouvir, porque uma que a gente tem a honra de poder conhecer a senhora. Sim. As mulheres aqui falaram do retiro e tudo mais. E poder sentir tanta verdade, ver tanta veracidade, tanto que Transparência, glorifica o nome do Senhor Jesus. Sim. O tanto que tudo isso que a senhora passou, aí a senhora vê o fruto que a gente está aqui comendo disso, comendo dessa mesa que está sendo estabelecida, Sim. acerca dessa cultura que a senhora está levando. Isso é muito sério. Isso é muito A senhora sério. está junto com o pastor Flávio, a família da senhora, vocês estão levantando uma cultura na Inglaterra. Exatamente. Isso é muito louco, cara. Exatamente. Isso vai ecoar durante muitos anos e não existe outra palavra a não ser muito obrigado. Você falou algo muito importante, porque quando você vem para a nação, você não vem estabelecer a cultura brasileira. Né? Porque sempre é confortável você estar entre a cultura brasileira. Você não vem para a Inglaterra, não é nem só sobre estar com a igreja nativa ou não. Você não vem estabelecer a cultura brasileira no meio dos ingleses, você não vem estabelecer a cultura brasileira na Irlanda, você não vem estabelecer a cultura brasileira na Holanda. Você vem estabelecer a cultura do Reino de Deus. Então, assim, você olha todo o quadro apostólico dos discípulos na Bíblia, quando eles eram enviados para estudar o terreno, estudar o local, e a partir daquilo que eles observaram, eles implantarem a cultura do Reino de Deus. Então, assim, nós não estamos só como João Batista anunciando, está vindo o Reino de Deus, porque agora o Reino de Deus está dentro de nós. Então, agora nós estamos também com a função, além de falar, ele está chegando, porque agora a mensagem é ele está chegando, mas agora a mensagem também é a função de estabelecer o reino que já está dentro de nós. Né? Então, nós chegamos e preparamos nossos filhos, nossa casa, para estabelecer esse reino que já está dentro. A cultura do Brasil, a cultura do Nordeste, o goiano, não. A cultura do Reino de Deus. Né? Como é um cristão na escola, como é um cristão na universidade. Uau. Como são as mães do Brasil. Não, como são as mães de reino. Porque eu sento com mães inglesas, com amigas da África, a Janice, uma das minhas melhores amigas de Gana, a gente tem a mesma linguagem, gente. Parece que a gente nasceu da mesma barriga, o tanto que a gente se parece. Por quê? Cultura de reino. Como ela trata o filho, como ela é impecável, o cuidado com Filda, com o Emanuel, que viaja tanto, ministrando tanto, mas como ela é impecável como mulher, como mãe, as funções dela. E quando ele viaja, tudo certo. Ela tem que cuidar da base, ela corre, é ágil e tudo, mas ele volta, ela está ali também naquele lugar, naquele posicionamento. Então, é isso. Meu Deus. Obrigado, pastora Suzy. Obrigada, pastora Suzy. Amém. Meu Deus, que honra. Amém. Foi um prazer ter esse tempo com a senhora. Deus abençoe Amém. vocês, né? Eu quero deixar aqui um abraço pro pastor Flávio, pros meninos. Não vou esquecer esses nomes. Gabriel, pro Gabriel. Arthur. E pra Ju. Anjo Gabriel. E a Rei Ju. Arthur. Rei Arthur. E Princesa Júlia. Meu Deus do Tá céu. louco. Eu faço isso para lembrar as pessoas o nome, porque liga, né? Liga. Total. Meu Deus. Ô, gente, é isso. Pastora Suzy, o Instagram dela também vai estar aí no fixado. A senhora quer deixar um beijinho pra alguém? Um abraço, aproveita esse momento. Sim, aproveita esse momento. Ai, eu não sei se a gente vai orar. Vai orar? Se Pastora quiser, Suzy. pode. Vamos Tá orar, à né, vontade. querida? O meu beijo vai ser oração por vocês. Aí, ó. tá? Amém. Eu quero orar e quero incentivar cada mãe que está ouvindo esse podcast. Talvez você Sim. pense assim, está tão longe esse lugar para minha casa. Sim. Está tão desafiador esse lugar para mim. E talvez é fácil ver uma coisa que você fala assim... É difícil ver uma coisa que você fala assim, eu nunca vou chegar nesse lugar. Igual propaganda margarina. Você vê aquela família, ai, que família linda, né? Deixa eu falar algo para você. Todos nós somos chamados para esse lugar.
Todos nós somos chamados para ser essa família sacerdotal. E não é difícil se você se posiciona. O Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo vai te instruir. A sua casa também foi chamada para ser essa casa sacerdotal. Não ache difícil. A minha oração, eu oro ministrando. A minha oração para você é que o Espírito Santo de Deus empodere você, não para os púlpitos. Que o Espírito Santo empodere você não para os microfones. Que o Espírito Santo de Deus empodere você não para as redes sociais. Essas coisas, elas podem fazer parte? Podem. Mas a minha oração é que a primícia, o Espírito Santo de Deus te empodere para você exercer sua maternidade segundo os princípios do reino de Deus. Amém. Segundo a palavra de Deus. Que o Senhor te empodere para você ser uma ajudadora, uma companheira, para que você venha governar com o teu esposo junto, diante a graça e a cultura de reino. Porque toda a sua casa vai governar com o Senhor. Então eu oro para que o Senhor abra os olhos do teu entendimento, do teu coração e você veja. Porque você precisa ver que a tua família também foi chamada para esse lugar. Então, não fique olhando muito uma família doriana por aí nas redes sociais perfeita e fala, a minha nunca vai ser. Eu não estou aqui para falar assim, nossa, que família perfeita. Eu estou aqui para falar assim, olha, esse lugar, esse acesso é para você. É para todos os filhos, é para todo mundo foi chamado para ser essa casa sacerdotal. Reis e sacerdotes, o Senhor nos chamou. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que a sua casa seja abençoada. Que os seus filhos recebam um batismo de fogo. Que você ore para os seus filhos para que eles sejam cheios da presença de Deus. Uma das coisas que nós sempre oramos com nossos filhos quando eles vão dormir. Que Deus dê a eles experiências sobrenaturais. Para que os seus filhos tenham um Deus não só dos pais, mas eles possam dizer, esse é o meu Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Meu Deus do céu, não mais é isso, Larissa. Foi um prazer apresentar esse programa ao seu lado. Viver Sempre que contigo quiser, já me convide, já viu? é um presente estar com você. Viu, aqui, foi Dani? mais especial. Se faz favor. Pessoal, não mais é isso. Muito obrigado você que ficou até o final. Acho que, na verdade, é você que deveria me agradecer por ter ficado até o final. Mais uma vez, pastora Suzy, família. Acompanhe os outros programas que estão disponíveis para você. Vai ficar aí o Instagram da pastora Suzy. Vai ficar aí também, daqui a pouco, quando o livro sair, vai ter o link aí do livro também. Tudo que vocês precisar, vai estar aí. Deixe seu curtir, seu comentário. Mais alguma coisa, minha vida? Não, é tudo. Não, mas é isso. Beijo pra Até você. a próxima, Deus pessoal. abençoe. Beijinhos. Obrigado.